O transhumanismo nos ajudará a aprimorar exponencialmente nossas capacidades físicas e mentais. Aqui estão algumas maneiras pelas quais ele mudará o mundo. Poderíamos nos fundir com IAs superinteligentes. Isso nos permitiria conectar nossas mentes a inteligências artificiais avançadas e a toda a internet. Seríamos capazes de resolver os problemas mais complexos existentes em tempo real. Poderíamos ver o mundo matematicamente e entendê-lo de maneiras que humanos não aprimorados não conseguem começar a entender. E poderíamos executar simulações levando em conta trilhões de fatores de uma vez e gerar previsões com precisão milimétrica. Nossos níveis de inteligência aumentariam tanto, seria como se tivéssemos transcendido para uma espécie completamente diferente. E isso só tenderá a melhorar com o avanço das interfaces cérebro-computador. As velocidades melhoram e as inteligências artificiais essas se tornam exponencialmente mais inteligentes. Quando os humanos começarem a usar cérebros sintéticos, poderíamos potencialmente nos tornar trilhões de vezes mais inteligentes do que o ser humano típico. Pessoas em carreiras como pesquisa, física e engenharia poderiam ter acesso exclusivo às versões mais avançadas dessas tecnologias de fusão com inteligência artificial. Ou 2, poderíamos reverter o envelhecimento devido aos avanços tecnológicos em campos como engenharia genética e nanotecnologia. Poderíamos potencialmente viver por centenas de anos. Isso nos permitiria viver tempo suficiente para usar algumas das tecnologias futuristas mais avançadas que muitas pessoas hoje afirmam que nunca existirão. E veríamos as sociedades mudarem de maneiras que talvez sejam incrivelmente chocantes para nós. Realizar isso envolveria identificar genes-chave e vias moleculares que poderiam ser direcionados para desacelerar ou reverter os efeitos do tempo em nossos corpos. Além disso, nanobots poderiam reparar continuamente danos celulares no nível molecular, combatendo efetivamente as causas raiz do envelhecimento de dentro para fora. À medida que vivemos mais, trocaríamos nossos órgãos corporais por versões novas que são consideravelmente mais avançadas e duráveis. 3. Poderíamos nos tornar super-humanos. A engenharia genética nos daria super força, resistência, inteligência e atratividade. A força aprimorada permitiria aos humanos levantar objetos muito mais pesados do que o usual sem gastar tanto tempo treinando seus músculos. A resistência aprimorada permitiria aos humanos correr distâncias mais longas sem se cansar e haveria menos necessidade de treinamento de resistência. A inteligência aprimorada daria às pessoas QIs que variam de 180 a 250, ou talvez muito mais alto. A atratividade aprimorada nos levaria a ter características físicas que são consideradas perfeitas pelos padrões de hoje e elevaria dramaticamente os padrões de beleza na sociedade. Para todos os outros, alguém com todas ou a maioria dessas melhorias genéticas pareceria quase perfeito em comparação com todos os outros. Isso lhes daria uma vantagem injusta em todos os tipos de situação imagináveis. Eles poderiam potencialmente ter quase tudo o que quiserem, quando quiserem. Inevitavelmente, algumas dessas pessoas podem desenvolver um forte senso de direito adquirido. Além disso, poderíamos nos tornar imunes a milhares de doenças. E daqui a décadas, poderíamos introduzir elementos genéticos totalmente novos no genoma humano, proporcionando-nos habilidades e características inéditas que antes eram coisas da ficção científica. 4. Poderíamos ter membros e órgãos sintéticos. Próteses avançadas poderiam aumentar a força, velocidade e durabilidade humanas, permitindo que as pessoas realizem atividades que antes eram impossíveis. Exemplos de próteses incluem braços, pernas, olhos, pulmões, colunas e corações sintéticos. Usando braços biônicos, poderíamos socar paredes de concreto e dobrar aço. Usando pulmões sintéticos, poderíamos segurar a respiração debaixo d'água por horas a fio. E usando pernas biônicas, poderíamos correr consideravelmente mais rápido do que os atletas olímpicos mais rápidos existentes. Na verdade, daqui a muitas décadas, um humano totalmente aprimorado poderia facilmente vencer lutas contra grandes predadores como ursos, leões e tubarões e sair sem um arranhão.
Humanos que não têm desejo de trocar suas partes do corpo por partes mecânicas poderiam usar exoesqueletos para obter uma fração dos benefícios. Muitas indústrias envolvendo trabalho físico, incluindo aplicação da lei, militar, esportes profissionais e construção, seriam transformadas para sempre. 5. A comunicação telepática poderia se tornar mainstream. As interfaces cérebro-computador podem permitir a comunicação direta de mente para mente, nos permitindo comunicar uns com os outros usando nossos pensamentos. Isso permitiria que funcionários em empresas e soldados em militares se coordenem uns com os outros em quase perfeita harmonia. Isso permitiria que casais casados e pessoas em relacionamentos sérios tivessem acesso 24 horas por dia à mente um do outro e reduzissem mal-entendidos. Compreensivelmente, alguns casais se recusariam a usar essa tecnologia. Os humanos podem se comunicar eficientemente independentemente de suas línguas. Isso porque os pensamentos poderiam ser convertidos em uma linguagem universal que todos poderiam entender. Tecnologias semelhantes poderiam nos permitir ler mentes, editar memórias e reviver as experiências e emoções de outros humanos. No entanto, isso poderia levar a implicações sérias quando se trata de privacidade e segurança. Número 6. Poderíamos ter sentidos aprimorados. O transhumanismo poderia nos ajudar a aprimorar os sentidos humanos, como visão, audição, olfato, tato e paladar. Olhos biônicos poderiam nos ajudar a ver a distâncias extremamente longas, visualizar o mundo em visão noturna e infravermelho, e até mesmo ver através das paredes. Dispositivos de audição sintéticos poderiam nos ajudar a ouvir os ruídos mais leves a grandes distâncias e isolar sons em locais barulhentos, como concertos. A pele biônica poderia nos ajudar a analisar as menores mudanças no vento e na pressão do ar, tornando impossível alguém se aproximar de nós sem ser notado. Dispositivos biônicos de olfato poderiam nos ajudar a localizar pessoas em quase qualquer ambiente e identificar substâncias no ar melhor do que qualquer animal. Também poderíamos identificar a composição exata das moléculas no ar ao nosso redor. As papilas gustativas biônicas poderiam nos ajudar a analisar a pureza da água e identificar a composição calórica dos alimentos apenas provando-os. Poderíamos até perceber o tempo muito mais devagar do que o normal, permitindo-nos ter reflexos quase perfeitos e tomada de decisões hiper rápida em situações de vida ou morte. Número 7. Poderíamos baixar conhecimentos e habilidades diretamente para nossos cérebros usando implantes neurais avançados com altas velocidades de internet e largura de banda. Poderia se tornar possível aprender permanentemente qualquer tópico, não importa quão avançado, e aprender qualquer habilidade, independentemente de quão complicado seja para os humanos normais. Quando as pessoas baixam habilidades, essas habilidades poderiam se integrar com partes do cérebro responsáveis pelo controle motor. Isso permitiria que essas pessoas aprendessem autodefesa, se tornassem especialistas em qualquer esporte ou operassem qualquer veículo voador, tudo em questão de segundos. Técnicas avançadas de controle de movimento podem viabilizar isso. Quando as pessoas baixam conhecimento, esse conhecimento poderia se integrar imediatamente com partes do cérebro responsáveis pela memória e planejamento estratégico. Isso permitiria que elas aprendessem tópicos como física, ciência da computação e história sem nunca pegar um livro didático. Os humanos também teriam a opção de transmitir grande parte dessas informações instantaneamente a partir de serviços em nuvem. Essa capacidade transformaria o sistema de educação e potencialmente tornaria a maioria das universidades e escolas obsoletas, mesmo as que têm AIs e robôs como professores. 8. Os transhumanistas dominariam no mercado de trabalho. Os transhumanistas superariam os humanos não aumentados em praticamente todos os trabalhos do planeta. No mundo dos negócios, suas mentes teriam acesso constante a todo o conhecimento da internet e ao conteúdo gerado por IAs. Graças aos seus QIs anormalmente altos, eles teriam habilidades de raciocínio geral e resolução de problemas muito melhores do que os humanos comuns.
E graças à engenharia genética, eles podem ser capazes de trabalhar de 12 a 16 horas por dia, todos os dias, sem nunca se cansar. Eles também se comunicariam telepaticamente com outros humanos aprimorados e com AIs e robôs que são utilizados pelas empresas. Em trabalhos criativos, eles podem criar mentalmente filmes, imagens e músicas instantaneamente usando seus pensamentos. E em trabalhos que exigem trabalho manual, os transhumanistas poderiam ter braços, pernas e espinhas robóticas que lhes permitem levantar objetos que talvez pesem mais de 1000 libras de forma rotineira. Do ponto de vista do lucro, provavelmente não faria sentido contratar humanos não aumentados na maioria das posições. Número 9. A maioria das formas de deficiência poderia ser curada. Deficiências como cegueira, surdez, colunas vertebrais cortadas, a incapacidade de falar e mais poderiam se tornar curáveis. Isso seria graças a tecnologias e dispositivos que poderiam contornar vias neurais danificadas e substituir partes inteiras do corpo. Isso permitiria que indivíduos que anteriormente tinham essas deficiências participassem plenamente de todos os aspectos da sociedade sem enfrentar limitações ou barreiras. Número 10. Colonizar outros planetas ficaria muito mais fácil. À medida que começamos a colonizar Marte, Titã, Europa e Ceres, precisaríamos de todas as vantagens possíveis para sobreviver em algumas das condições mais severas imagináveis. Poderíamos modificar o genoma humano para que possamos ter uma resistência aumentada à radiação e a capacidade de prosperar em ambientes de baixa gravidade. Essas habilidades seriam essenciais para garantir que os humanos possam construir e manter colônias em outros planetas, de maneiras que os robôs podem não ser capazes de realizar. Além disso, a engenharia genética poderia ajudar os humanos a trabalhar em plena capacidade por muitas horas seguidas, sem se cansar. Se os humanos que viajam para outros mundos forem mais máquina do que humanos, isso levaria a eles serem capazes de mover objetos pesados com facilidade e haveria menos maneiras de se ferir gravemente, já que as peças da máquina seriam facilmente substituíveis. 11. Poderíamos ter uma enorme desigualdade na sociedade. As melhores interfaces cérebro-computador, membros robóticos, órgãos sintéticos e mais poderiam exigir cirurgias que a maioria das pessoas jamais poderia sonhar em pagar. A maioria das pessoas no mundo ainda poderia ter acesso a algumas das tecnologias mais incríveis que já existiram. Os níveis mais altos dessas tecnologias poderiam potencialmente proporcionar melhorias que são exponencialmente melhores. Por exemplo, pode ser que menos de 50 humanos na Terra possam ter acesso direto a AIs superinteligentes ao longo de anos. Isso daria a essas pessoas uma grande vantagem em várias indústrias. Isso poderia levar a um mundo onde a maioria das pessoas se sente deixada para trás e, de forma alguma, poderia competir com transhumanistas totalmente aprimorados. Isso poderia rapidamente levar a níveis de desigualdade econômica que o mundo nunca viu antes. 12. Poderíamos reviver pessoas de volta dos mortos-avanços, em campos como criogenia, preservação cerebral e sistemas avançados de suporte à vida, poderiam abrir caminho para a reanimação de indivíduos que foram declarados clinicamente mortos. As pessoas que estão escolhendo congelar seus corpos criogenicamente podem ter seus desejos realizados. Eles podem acordar em um mundo futurista que é totalmente diferente do mundo de hoje. Talvez pessoas que morreram recentemente possam ser ressuscitadas desde que não haja muito dano tecidual. Se houver dano tecidual, as partes do corpo afetadas poderiam ser substituídas por partes mecânicas e eletrônicas. Se isso não for possível, talvez possamos avançar na preservação do cérebro e focar na manutenção da integridade das conexões neurais e memórias. Os cérebros poderiam ser usados daqui a décadas para carregar a consciência das pessoas em computadores e robôs. 13. Os humanos poderiam se curar mais rapidamente, aproveitando os desenvolvimentos de ponta em campos como medicina regenerativa, nanotecnologia e bioengenharia.
Os cientistas poderiam criar terapias e intervenções avançadas que aceleram dramaticamente os processos naturais de cura do corpo. Podemos até mesmo ganhar a capacidade de regenerar membros perdidos. Especificamente, poderíamos aproveitar o poder das células-tronco, fatores de crescimento e técnicas de edição de genes para estimular o reparo e a regeneração de tecidos danificados, e nanobots poderiam ser programados para realizar reparos direcionados no nível celular, reparando tecidos danificados com precisão e eficiência notáveis. Essa capacidade de cura ajudaria a melhorar as perspectivas para pacientes com lesões graves, condições crônicas e doenças que ameaçam a vida. À medida que o nível de avanço tecnológico se torna maior, o processo de cura poderia se tornar exponencialmente mais rápido. Isso poderia potencialmente ser uma das muitas capacidades impressionantes possibilitadas por AIs superinteligentes totalmente desenvolvidas. 14. Poderíamos carregar nossas mentes para novos corpos. A convergência de campos como inteligência artificial, neurociência e bioengenharia pode abrir caminho para o carregamento de mentes. Isso abriria novas possibilidades para diferentes formas de consciência e existência. Algumas pessoas podem até preferir corpos robóticos e sintéticos. Isso é especialmente em casos onde seus corpos biológicos são muito velhos ou eles têm deficiências que impedem seu progresso em algumas áreas da vida. Número 15. O transhumanismo possibilitaria novas formas de crime. Cibercriminosos poderiam hackear o cérebro de vítimas desavisadas para espionar seus pensamentos, controlar seus pensamentos, apagar suas memórias e até controlar seus movimentos corporais em alguns casos. Isso poderia levar a roubos, entre outros resultados indesejáveis. E pessoas com braços e pernas robóticos com super força têm o potencial de causar danos consideráveis a outras pessoas em locais públicos. Precisaríamos de uma aplicação da lei exponencialmente mais avançada e poderosa para lidar com essas ameaças adicionais na sociedade. 16. A maioria dos ditadores poderia ser totalmente aprimorada. Ditadores poderiam ter acesso ao melhor equipamento cibernético e causar mais danos ao mundo do que nunca antes possível. Este equipamento cibernético inclui armadura à prova de balas sob a pele, dispositivos de computador cerebral que permitem ler os pensamentos das pessoas e sistemas de detecção de ameaças de inteligência artificial integrados às suas mentes. Suas mentes poderiam ser integradas com AIs superinteligentes, permitindo-lhes formular maneiras incrivelmente criativas e eficazes de suprimir seus civis. Isso poderia levar a milhões de civis tendo seus pensamentos e emoções lidos e analisados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles poderiam até usar super soldados geneticamente modificados e robôs militares para patrulhar cada esquina de suas nações. E mesmo que eles morressem, pode ser quase impossível se livrar deles de verdade. Isso porque eles poderiam armazenar múltiplos backups de sua consciência, que poderiam ser carregados em corpos robóticos e sintéticos a qualquer momento. Número 17. Poderíamos criar super soldados. Poderia se tornar comum para soldados de linha de frente serem geneticamente modificados e terem várias formas de aprimoramento cibernético. Interfaces cérebro-computador poderiam ser integradas aos sistemas de comando e controle militares, permitindo uma comunicação perfeita entre soldados e sistemas de armas autônomos, além de facilitar decisões mais rápidas e precisas. Soldados em unidades de forças especiais teriam o melhor equipamento. Isso poderia incluir armaduras e armas baseadas em nanotecnologia que poderiam ser controladas usando suas mentes, e olhos biônicos poderiam ser usados para analisar os menores padrões em seus arredores durante missões secretas com altos riscos. 18. Agências de espionagem poderiam se tornar imparáveis. Poderia se tornar padrão para os operativos das agências de espionagem terem habilidades físicas e cognitivas aprimoradas. No entanto, pode ser difícil usar certos implantes em seus corpos devido a detectores de metais e scanners corporais em aeroportos.
Os espiões do futuro provavelmente teriam dispositivos de vigilância microscópicos capazes de infiltrar-se nos locais mais seguros do mundo, e eles poderiam transmitir informações de volta para as agências de inteligência sem detecção. Os espiões poderiam ter trajes de invisibilidade e dispositivos de camuflagem, uma vez que as tecnologias relacionadas avançassem o suficiente, e as agências de espionagem poderiam usar softwares de leitura de mente para analisar as memórias de suspeitos capturados. No mínimo, haveria menos necessidade de formas aprimoradas de interrogatório, como o afogamento simulado, que são piores. 19. Transhumanistas podem perder toda a privacidade. Interfaces cérebro-computador podem permitir que empresas e governos monitorem e até controlem os pensamentos de milhões de pessoas. Tecnologias de rastreamento e vigilância biométrica podem tornar quase impossível para a maioria das pessoas na Terra se esconderem, e pessoas que usam olhos biônicos poderiam ter tudo o que veem transmitido para empresas e governos sem que elas saibam disso também. 20. A criatividade estaria em seu auge. À medida que os humanos integram suas mentes cada vez mais com AIs e computadores, o nível de criatividade no mundo aumentaria exponencialmente. Isso poderia levar a formas totalmente novas de arte e entretenimento. Os humanos poderiam ganhar a capacidade de imaginar filmes em suas mentes, ter AIs que aprimoram esses filmes e, em seguida, compartilhar telepaticamente esses filmes com milhões de outras pessoas, tudo em um intervalo de 1 minuto. Poderíamos chegar ao ponto em que criamos mundos inteiros de realidade virtual usando nossos padrões de pensamento. Poderíamos convidar nossos amigos para esses mundos e poderíamos mudar qualquer elemento desses mundos instantaneamente. Poderíamos até mesmo fundir várias mentes humanas em uma entidade digital que pode imaginar coisas que até mesmo a inteligência artificial tem dificuldade em imaginar. Obrigado por assistir. Certifique-se de assistir a este próximo vídeo sobre o futuro da humanidade.